Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais um dia. Sejamos gratos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, dia 22 de julho de 2026, vamos para mais um devocional, mais um café com palavra. E hoje o nosso devocional tem como título, Com quem você tem andado? Eita, confronto! Com quem você tem andado? Provérbios capítulo 13 vai ser o nosso devocional de hoje. Mas antes, vamos ao capítulo de meditação. Chegamos em Neemias 3. Neemias, que fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse livro extraordinário de Neemias, livro que é um manual de administração, um manual de organização, um manual que ensina a trabalhar em unidade, em concordância, para alcançar os objetivos necessários. Glória a Deus. Boa tarde, minha querida, a paz do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, o capítulo 3 de Neemias, ele descreve o início dessa reconstrução dos muros de Jerusalém. O capítulo destaca o trabalho em equipe. Destaca também a divisão de tarefas. Foi dividida entre o povo. Cada um contribuiu com o que podia. Não foi exigido mais nem menos, mas aquilo que se podia fazer com suas próprias mãos. Desde líderes, sacerdotes, comerciantes, ourives, todos trabalharam juntos em frente às suas próprias casas. Que lição extraordinária Neemias nos ensina nesse capítulo de número 3. Então a primeira coisa que a gente observa nesse capítulo de número 3 é que o trabalho foi feito em equipe. Neemias tem o cuidado de separar cada grupo e ele organiza de maneira que cada um vai reconstruir o pedaço do muro de frente da sua casa. Sendo assim, todos teriam interesse, porque quem primeiro seria beneficiado seria a sua própria casa, a sua própria família. Teria agora proteção, teria agora um cuidado de ter um muro que protegia dos inimigos, dos ataques, de feras, de qualquer outra coisa que viesse do lado de fora da cidade. Então, primeira coisa foi um trabalho em equipe. Se você observar o capítulo de número 3, você vai ver em quase todos os versículos a repetição da frase ao seu lado, ou então depois dele, significando, mostrando a união, a organização e a ausência de divisões de classes sociais. Todo mundo trabalhou junto, rico, pobre, sacerdote, líder, liderado, ourives, perfumista. Você vai ver aqui que até as mulheres trabalharam nesta reconstrução do muro. Glória a Deus. Fala das filhas de Salum, que deram grande contribuição na reconstrução desses muros de Jerusalém. E é tão interessante que os arqueólogos dizem que esse muro, eles encontraram provas que esse muro tinha aproximadamente 2,5 metros de largura, de espessura do muro. Não era um muro como esse muro das nossas casas, que é uma fiada de tijolo, não. Era muro feito de pedra, que tinha 2,5 metros. Irmãos, para vocês terem uma ideia, se fosse nos tempos de hoje, um Fusca, um carro, andaria em cima desse muro. É esse muro que esse povo está reconstruindo. Aqui não era pedreiro, aqui não era especialista em trabalhos manuais de construção, não. Era ourives, perfumista, mulheres, sacerdotes, líderes, todos juntos num bem comum, todos juntos para reconstruir esses muros, essas muralhas de Jerusalém. E eles não fizeram necessariamente do jeito que o muro era anteriormente, mas eles fizeram de forma que o muro fosse erguido e que o muro se tornasse seguro. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, Ana Cláudia. Boa tarde, irmã Rosemary. A paz do Senhor para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Segunda coisa que nós aprendemos nesse capítulo 3 de Neemias é motivação versus oposição. Eles encontraram oposição por parte dos inimigos. Sambalate, Gesem,
e o Amonita e Tobias, eles não queriam que o muro fosse reconstruído. Eles não queriam que eles delimitassem os limites para que eles não tomassem as porções de terra de Jerusalém. Então eles não queriam que fosse reconstruído, mas eles foram motivados por Neemias. Foram motivados, Neemias disse, olha, é o Senhor que pelejará por nós. Vamos juntos, cada um na sua parte do muro. E eles se sentiram motivados a trabalhar, a fazer o trabalho em equipe. Aí a primeira coisa que foi reconstruída, outra coisa que nós aprendemos nesse texto, a primeira coisa que foi reconstruída foi a porta das ovelhas, reconstruída pelos sacerdotes. A reconstrução começou exatamente por essa porta. Por quê? Historicamente, essa era a porta por onde passavam as ovelhas que eram sacrificadas no templo, tanto em adoração ao Senhor, como em sacrifício pelos pecados do povo. Então, espiritualmente, tem um significado maravilhoso isso aqui. Simboliza que toda restauração na nossa vida tem que começar com a purificação e o sacrifício. Toda purificação, toda restauração na nossa vida começa pelo sacrifício e pela purificação. Por isso começou pela porta das ovelhas. Ou seja, com isso, os sacerdotes estão dizendo que eles estão primeiro restaurando o culto. Depois do culto restaurado, as demais coisas serão acrescentadas. Já diz a palavra de Deus, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro ponto que nós aprendemos nesse texto, que nós tiramos desse texto, é a reconstrução na sua própria casa. Como eu disse, Neemias separou de tal maneira que cada um reparou o pedaço em frente à sua casa. E a palavra usada aqui no original para reparar é fez ficar firme ou fez ficar forte. Então cada um fez ficar firme, fez ficar forte o pedaço do muro em frente à sua casa. Glória seja dada ao nome do Senhor. É interessante que se você for analisar aqui o texto, pelo menos 24 trechos, você vai ver. 24 partes do muro foram reconstruídas por essas famílias. Então, diversos trechos do muro foram consertados por famílias. E quem não era assim uma família inteira, se juntavam vários indivíduos que moravam exatamente em frente àquela parte do muro e aquela muralha. E eles começavam a reconstruir o seu pedaço. Durante muitos anos, eles estiveram com a muralha quebrada porque faltava uma liderança, faltava uma direção, faltava alguém que os motivasse. Mas Neemias foi esse homem levantado por Deus que liderou com sabedoria, com inteligência, com perspicácia. E ele diz, olha, vocês vão construir só o pedaço de frente da casa de vocês. Aleluia! Isso traz uma lição assim muito importante para nós. Primeiro, traz a lição do cuidado. Nós temos que ter cuidado com a nossa família. Restauração espiritual e compromisso com Deus devem começar primeiro com o nosso lar, com a nossa casa, com a nossa família, nos nossos relacionamentos mais próximos. Depois é que a gente vai para Samaria. Primeiro é a nossa Jerusalém. Primeiro é o nosso muro, primeiro é o nosso pedaço, primeiro é os que estão perto de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Que lição tremenda. A quarta lição que nós aprendemos, o quarto ponto que nós tiramos desse capítulo 3 de Neemias, é a diversidade dos ofícios. Como eu disse, todos participaram da reconstrução. Orives, perfumistas, comerciantes, autoridades, sacerdotes, líderes, todos trabalhando juntos, oh, coisa tremenda, todos trabalhando junto. Isso ilustra que na obra do Senhor, na obra de Deus, na obra da casa do Senhor, não existem tarefas pequenas, todas as tarefas são importantes e todas as pessoas com seus talentos e dons são úteis e necessários. Todos são necessários na obra do Senhor.
Que lição esse capítulo 3. Talvez você tenha começado a ler assim, mãe, isso é tão cansativo, é só falando de porta não sei o de quê, porta das ovelhas, porta velha, porta do vale, porta do mundo. Nós tivéssemos tempo, nós íamos explicar cada uma dessas portas, mas nós não temos tempo, fica para uma outra oportunidade. Mas tudo aqui foi muito importante, muito importante. Por exemplo, a porta que é chamada de porta velha, ela representa as tradições que nós recebemos dos nossos pais, os conselhos, os ensinos, os marcos que os nossos pais nos ensinam, que não devem ser removidos, que a gente deve aprender com isso, levar adiante, ensinar os nossos filhos. Então, tem algumas aplicações de Neemias 3. Primeira aplicação que nós fazemos desse capítulo: comece pela sua casa, comece pela sua família, comece pelos seus, comece por aqueles que estão próximos de você. Restaure primeiro a sua família. Restaure primeiro a sua vida espiritual. Aí só então, aí você vai e prega o evangelho a toda criatura. Mas comece pela sua casa. Comece pela sua família. Cada um reconstruiu o pedaço do muro em frente à sua casa. Segundo, una forças. Ninguém faz nada sozinho. Já diz o ditado que uma andorinha só não faz verão. Então, para a gente reconstruir alguma coisa, a gente precisa de unidade dentro da família, precisa de união, precisa estar todo mundo junto no mesmo propósito. Então, valorize o trabalho em equipe, valorize o que cada um na sua casa faz, valorize o trabalho na igreja, que cada um faz um pouquinho e no final dá tudo certo. Valorize isso. Una forças, trabalhe em equipe. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto, terceira aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida é: ignore as críticas. As críticas sempre vão surgir quando nós estamos fazendo algo, principalmente quando nós estamos fazendo uma grande obra. Sempre vão surgir críticas. Os inimigos aqui, eles riram tanto que eles diziam assim: se vier uma raposa encostar nesse muro, esse muro cai. Eles diziam. Para quê? Para desmotivar quem estava trabalhando, para poder atrapalhar quem estava fazendo. Como é que um muro de 2,5 metros só de espessura ia cair com uma raposa? Era impossível. Era uma maneira deles desacreditar o trabalho do que eles estavam fazendo. Eles se entristecerem e pararem a obra. Porém, eles mantiveram o foco no propósito. Qual era o propósito? Reconstruir o muro. Proteger a cidade, cuidar da família, cuidar dos seus. Então não dê atenção às críticas, ignore, continue fazendo. Entenda, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Quando você faz para o Senhor, pode criticar quem quiser criticar. Você está fazendo é para Deus. O dono da obra é Ele. E Ele sabe o que é melhor. Glória a Deus. A quarta aplicação: use os seus talentos. Todos nós temos algum tipo de talento. Você vê que aqui não tinha pedreiro, mas tinha ourives. Aqui tinha perfumista. Aqui tinha mulheres. Aqui tinha comerciantes. Tinha sacerdotes. Tinha líderes. Tinha prefeitos. Tinha todo tipo de pessoas trabalhando na reconstrução do muro. Porque todo mundo tem algum talento na obra de Deus. Use os seus talentos. Aquilo que o Senhor lhe deu. Use para edificar a casa do Senhor. Use para abençoar a sua família. Ai, mamãe, eu só sei cozinhar. Cozinhe com alegria na casa do Senhor. Faça nos períodos de festa. Leve um bolo para o círculo de oração. É uma maneira de abençoar e é uma maneira de usar os talentos para a obra de Deus. Sirva onde você estiver, onde você está agora, com as habilidades que você possui. Não queira ter a habilidade do outro. Sirva com a habilidade que você possui. Se é a habilidade de organizar, organize. Se é a habilidade de servir, sirva. Se é a habilidade de limpar, limpe. Use a habilidade que você tem e sirva onde você está. Use os seus talentos como esse povo aqui usou na reconstrução dos muros de Jerusalém. E a última aplicação que nós fazemos de Neemias 3 é: assuma responsabilidade. Neemias chamou esse povo aqui a responsabilidade. Olha, gente, vocês são responsáveis pelo muro na frente da casa de vocês. Se vocês fizerem cada um na frente da sua casa, nós vamos construir o muro todinho. Então, cada um assumiu sua responsabilidade em frente à sua casa. Glória a Deus. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, irmã Lília. Boa tarde, Analice. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.
Então, assuma a responsabilidade. Cuide da sua parte no muro. Faça a sua parte. Ai, mãe, mas é porque o brasileiro ele é muito mal educado. Ai, mãe, é porque o brasileiro ele é muito desonesto. Faça a sua parte. Seja você o educado. Seja você o organizado. Seja você o honesto. Seja você o que você quer que os outros sejam. Faça a sua parte no muro. Faça a sua parte na reconstrução do seu muro. Se você fizer a sua parte, pode deixar que o Senhor vai fazer a parte dele. Aleluia. Então, as aplicações de Neemias 3. Comece na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua vida espiritual. Segundo, una forças. Trabalhe em equipe. Aprenda a trabalhar junto com o outro. Aquilo que você sabe, o outro não sabe. Aquilo que o outro sabe, você não sabe. E juntos, vocês formam uma força grande. Terceiro, ignore as críticas, continue fazendo, ainda que critiquem, continue fazendo. Quarto, use os seus talentos. Todos nós temos talentos e dons dados pelo Senhor. E por último, assuma responsabilidade. Cada um é responsável pela sua parte no mundo. Oh, glória a Deus! Que coisa linda esse texto, irmãos. A gente podia passar aqui até meia-noite falando desse texto. Que o texto tremendo, esse capítulo 3 de Neemias. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso devocional, né? Para não ficar muito longo. Já é 5h10. Foi o horário que deu hoje para fazer. Mas amanhã eu vou fazer pela manhã, em nome de Jesus. Então, com quem você tem andado? É a pergunta de hoje, é o título do nosso devocional de hoje. Com quem você tem andado? Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará tão tolo quanto e acabará mal. Provérbios 13, 20. Então, quem anda com sábio se tornará mais sábio ainda, mas o companheiro dos tolos acabará mal e se tornará tão tolo quanto eles. Eita, coisa pesada, né, irmãos? Crescer é o alvo de Deus para a vida de cada um de nós. Deus deseja que nós, os seus filhos, cresçamos na graça, no conhecimento. E esse crescimento diz respeito ao amadurecimento e desenvolvimento, não de acordo com os padrões humanos, mas sim de acordo com os padrões dos céus. Deus deseja que nós cresçamos de acordo com os padrões dos céus, a fim de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Eita, desafio! Durante quase 120 anos, esse povo aqui do livro de Neemias ficou olhando para as críticas dos povos vizinhos, dos samaritanos, dos inimigos, e eles não saíram do lugar. O muro continuou derrubado. O templo foi restaurado até certa parte, mas não foi concluída a obra. E eles foram vivendo de forma tristonha, cabisbaixo, e saíram da Babilônia e se tornaram escravos dos povos vizinhos, no sentido de serem oprimidos por esses povos. Mas a partir do momento que Neemias vem, levanta esse povo, Neemias dá uma nova visão, esse povo sai desse comodismo e começa a reconstruir. Nós vamos ver ao longo do livro que a reconstrução de toda a muralha foi feita em 52 dias, irmãos. Algo que há 120 anos era tentado e não era conseguido. Foi conseguido em 52 dias, porque teve o quê? Foco, unidade, concordância, vontade de fazer, e entenderam que a primeira casa, o primeiro lugar que se deve reconstruir é a nossa casa, é a nossa família. Quando eles entenderam isso, eles tiraram o foco, eles deixaram de ouvir as más companhias e passaram a ouvir o servo de Deus e receberam a direção do Senhor e fizeram a obra completa. Tem um hino que estão cantando muito agora que diz que o nosso Deus é um Deus de obras completas. Deus não é Deus de obras incompletas, é obras completas. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até os dias de Cristo. Então não desanime. Deus vai completar a obra na sua vida, na minha vida, de nos tornarmos parecidos com Jesus. Aliás, esse deve ser o nosso alvo. O alvo principal da nossa vida deve ser esse, nos tornarmos a cada dia parecidos com Jesus. Eu costumo dizer que todos estamos em constante processo de melhoramento. Eu tenho uma amiga, a Cláudia, minha amigona do coração.
Não sei se ainda é assim, mas no WhatsApp dela tinha uma imagem, tinha uma frase assim, estou em construção. Porque nós realmente estamos nesse processo de construção. Todos os dias nós melhoramos um pouquinho. Como disse o próprio apóstolo Paulo, quando nós estudamos aqui a carta de Filipenses, ele disse, olha irmãos, caminhar para ser perfeito. Embora eu não tenha alcançado ainda essa perfeição, mas eu caminho dia a dia, caminhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pela soberana vocação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós não alcançamos ainda essa perfeição, mas nós devemos focar nela e objetivar ela e buscar se empenhar para conseguir todos os dias um pouquinho, até que nós nos tornemos melhores a cada dia. Glória a Deus. Por não perceberem isso, muitas pessoas não evoluem. Muita gente não está observando que elas têm que se parecer com Jesus. Cristãos, crentes. Então elas não evoluem. E elas ficam cercadas de más companhias. E há um ditado popular que diz, dize-me com quem andas e direi quem tu és. É pesado isso, mas é uma realidade. Dize-me com quem andas e direi quem tu és. É uma grande verdade, pois somos o resultado da soma daquilo que nos rodeia. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Em outras traduções diz as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda, com aquilo que a gente conversa, o que a gente está ouvindo, o que a gente está alimentando na nossa mente. Nós já vimos isso algumas vezes aqui no nosso devocional. Então, por exemplo, se andarmos com pessoas pessimistas e desonestas, há uma grande possibilidade de nos tornarmos também semelhantes a essas pessoas, começarmos a ter a lente do pessimismo em nós e começarmos a achar normal a desonestidade. Então não abra seu coração, nem compartilhe seus sonhos, seus projetos, sua vida com qualquer pessoa. Tenha cuidado. Nem todo mundo tem condições de ouvir seus sonhos, os seus projetos, ou até mesmo os seus problemas. Às vezes alguém está com problema no casamento, compartilha com uma pessoa que não sabe nem quem é, enquanto caminha, ou enquanto está no ônibus, ou no coletivo qualquer aí, ou enquanto está no local, a pessoa diz assim, rapaz, larga esse cara, deixa esse besta, de desse jeito. Que eu já ouvi, irmãos, pessoas falando assim. Você tem que procurar que lhe dê conselhos sábios, de acordo com a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. É o que é regra e prática para as nossas vidas. Então, nem todos querem o seu melhor. Nem todos querem o nosso melhor. Então, involuntariamente, acabamos sendo influenciados. E pessoas que não têm os olhos fixos em Jesus podem desviar o nosso olhar também do autor e consumador de toda a nossa fé, do que verdadeiramente importa. Por isso, caminhe com pessoas de fé igual ou superior, maior do que a sua. Eu sou assim, eu procuro estar perto de pessoas que têm a fé igual à minha, ou maior do que a minha, pois essas pessoas vão me inspirar e vão me desafiar a ser melhor a cada dia. Então procure estar perto de pessoas que lhe levem para Deus. Lembra dos 4 amigos que nós falamos aqui essa semana, em um dos devocionais, que não mediram esforço para levar o seu amigo até Jesus? Essas são as pessoas que devem caminhar conosco. Como estão suas companhias? É a pergunta de hoje. Não estou falando aqui sobre viver isolado, não é isso. Não é que você não pode mais ter amigo, que também não é isso. Você pode sim ter amigos de todas as esferas, desde que esses amigos sejam amigos verdadeiros, bons amigos que querem o bem da sua vida. Mas eu estou falando aqui sobre abrir o coração e a sua intimidade com pessoas certas. Não abrir a sua intimidade com todo mundo. Não contar seus segredos para todo mundo. Não faça isso em nome de Jesus. Veja só mais um alerta que a Bíblia nos fala. Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 24 e 25, na versão NVI, diz assim: não faça amizade com pessoas briguentas, nem ande com quem se ira facilmente,
pois aprenderá a ser igual a essas pessoas. E isso colocará você mesmo em perigo. Então não faça amizade com pessoas briguentas, nem ande com pessoas que se iram facilmente, porque senão você vai se tornar igual a elas, e isso ainda pode lhe colocar em perigo. Olha o alerta que a palavra de Deus nos faz. Provérbios capítulo 22, versículo 24 e 25, aqui é na versão NVI. Seja você também uma boa influência. Também não seja você a pessoa que vai falar mal de todo mundo, dar mau conselho. Não, seja você também uma boa influência. Seja como Neemias, conduzir o povo para o lugar certo, para fazer a coisa certa, a obra certa. Seja alguém que inspira. Seja alguém que produz o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. Cultive relacionamentos com pessoas de fé, igual ou superior à sua, como eu disse. E acima de tudo, não perca o foco. Qual é o foco? Olhando para Jesus, o autor e o consumador de toda a nossa fé. Glória a Deus! Oh, aleluia! A nossa frase de hoje é: a pessoa com quem você anda e abre o coração diz mais a seu respeito do que você imagina. E a palavra de hoje é companhia. Com quem você tem andado? Quais as suas companhias? Quem são aqueles com quem você abre o seu coração? É a pergunta de hoje. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu estou muito feliz por esse devocional. Que palavra tremenda o Senhor nos deu nesta tarde a respeito de companhia. Que nós possamos observar isso, ter entendimento e sabedoria para colocar isso em prática. Porque o que nos muda não é o que a gente ouve, nem tampouco o que a gente sabe. O que nos muda é aquilo que nós praticamos. Tá certo? Vamos orar por você para que nós possamos concluir esse devocional hoje, para a glória do nome do Senhor. Sou grata a Deus por mais um dia. Sou grata ao Senhor por mais esse devocional. Sou grata ao Senhor por mais uma palavra abençoada que vem do trono de Deus, do céu, para as nossas vidas e para os nossos corações. Antes do chicote chegar aí, ele chegou aqui. Antes da espada cortar para aí, ele cortou para cá. Porque, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, se Deus não falou a você, não fale a nós. E eu não tenho coragem de levar uma palavra se Deus primeiro não tiver falado comigo mesmo. Amém, glória a Deus. Pai, Senhor, irmã Zenaide, Deus abençoe. Chegou no finalzinho, mas chegou, glória a Deus. Que a senhora possa assistir depois o vídeo todo, que tem uma palavra do céu para o nosso coração. Deixa eu orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por este alerta nesta tarde. Obrigado, Senhor, que a tua palavra continua sendo viva, continua sendo eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, que é apta, Senhor, para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos boas companhias e a também termos boas companhias em nome de Jesus. Não retires de nós o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo seja o fio condutor, Senhor, nas nossas amizades e nas nossas companhias, em nome de Jesus. Fica conosco, guarda-nos e livra-nos de todo o mal. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração de vocês. Amém, amém, irmã Alice. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom o tempo todo. Ele conhece os corações e sabe o endereço da palavra. Glória a Deus. Vocês possam assistir, compartilhar com alguém essa palavra. E amanhã, às 8 horas ou às 8h30, mais tardar 8h30 da manhã, em nome de Jesus, nós estaremos fazendo nosso devocional. Se aparecer algum imprevisto, eu faço na parte da tarde, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a paz do Senhor.